Hoje a presença é do engenheiro agrônomo, especialista em socioeconomia da agricultura, com ênfase no café, do qual ele é reconhecido como um renomado especialista. Nós vamos conversar com Enio Bergoli, então. Enio, você, na verdade, você tem um trabalho muito relacionado, muito percebido na agricultura capixaba e com essa ênfase no café, né? Você está agora participando de um grande evento nacional que acontece aqui, onde está se discutindo até os aspectos de mercadológicos do café. Eu vou começar de uma maneira bem mais genérica. Que demandas, quais são os gargalos que a nossa cafeicultura hoje enfrenta? Olha, o Brasil é um gigante na cafeicultura, né? É o maior produtor mundial desde sempre, é o segundo maior consumidor de cafés do mundo desde sempre e em breve, né, inclusive é o maior exportador também desde sempre, o maior exportador de café do mundo, com cerca de 1/3 a 40% de toda a movimentação do café no mundo. E em breve nós vamos também sair da segunda posição no consumo e ultrapassar os Estados Unidos, que atualmente são os maiores consumidores. Isso dentro de 1 ano a 2 anos, né? Os consumos estão muito próximos, ou seja, vamos fazer o que chamamos de tríplice coroa no mercado. O Brasil produz, já é o maior produtor, já é o maior exportador expõe. E vai ser o maior consumidor, está quase ultrapassando os Estados Unidos. Obviamente, né, o Brasil lidera também a geração de conhecimento, de tecnologia para esse segmento no mundo. Normalmente nós temos aí que produzem com uma maior intensidade, né, 40, 50 países produzem café, países pobres. Mas assim, 8, 10 países produzem quase 80% da produção. Portanto, há uma concentração. O Brasil, né, é o maior produtor, né, com safras variando de 44, 45 a 60 milhões de sacas, dependendo de ano de baixa e de alta. Depois vem o Vietnã, com uma produção de cerca de 30 milhões de sacas, depois a Colômbia, com 14 milhões de sacas. Depois vem outros países, tem México, tem Indonésia, né? Enfim, tem Honduras, né, que está se tornando um bom player, mas são países aí de 4, 5, 6, 7 milhões de sacas. Né? Então o Brasil exerce essa grande liderança no mundo da cafeicultura. E obviamente, né, temos gargalos do ponto de vista da produção, né, do ponto de vista da gestão dos produtores, né, gargalos da porteira para dentro. Da porteira para dentro. Temos gargalos privados, né, que é um dever de todos, dependendo da ótica que se vê. E temos gargalos também de políticas públicas. Né? Nós vivemos atualmente uma das mais graves crises de preços do setor de cafés. E o Espírito Santo é um estado, se o Brasil é muito importante a cafeicultura, para o Espírito Santo ela é proporcionalmente mais importante ainda. Né? Minas Gerais é o maior produtor de cafés do Brasil, quase cerca da metade da produção nacional de café de Minas Gerais. Depois, na segunda posição, né, vem o Espírito Santo, que é o segundo maior produtor de cafés do Brasil, sendo o primeiro de Conilon, e é bom que a gente sempre separe as duas espécies de cafés que são consumidas no mundo. Nós temos o café Conilon, que é aquele café produzido nas regiões mais quentes, ou seja, de baixa altitude, mais próximas do mar, né, até 400 metros de altura, e temos o café arábica, que é aquele produzido mais nas montanhas, normalmente em 600, 700, 800, 1000 metros de altitude. Né? E o Espírito Santo é o primeiro produtor de Conilon e o terceiro maior produtor de arábica, esse das montanhas. No conjunto dos cafés, Minas é o primeiro, Espírito Santo é o segundo. Minas com cerca de 50% da produção nacional e o Espírito Santo com cerca de 25%. Portanto, se você pegar aí, né, 2 estados do Brasil, embora cerca de 14 produzam, 3 quartos são 3 produzidos quartos aqui. da produção. Né? Mas o Espírito Santo, o nosso pequeno estado e glorioso estado, né, que eu sempre tenho uma trajetória dentro como agrônomo, né, como servidor de carreira, engenheiro agrônomo do INCAPé, fui presidente do INCAPé, secretário de Estado da Agricultura, que mais tempo ficou ininterruptamente no cargo. Né, então a gente conhece bastante a agricultura, agricultura nacional e tal. Né, mas o Espírito Santo é o que tem a cafeicultura mais completa do Brasil. Se Minas é o maior produtor, nós temos a mais completa, porque nós somos o único estado que produz em quantidade e com qualidade
né, as duas espécies consumidas no mundo. Minas praticamente não produz conilon. Né? Aliás, implicava, né? Destratava a gente. Minas e São Paulo destratava a gente. Eu já participei de muitos fóruns, não só no Brasil, como fora do Brasil. Eu fui numa excursão uma vez estudar essas questões de políticas públicas, preços, custos e tal, na Costa Rica no ano 2000, e era proibido plantar café conilon na Costa Rica, agora que abriram. No Brasil, quantos embates, né, nós já tivemos, embates técnicos, né, embates duros, né, em Brasília, por Minas e outros estados, né, São Paulo, não respeitar o nosso conilon. Aliás, chegavam com ar de deboche, falavam assim, olha, café. O conilon é o vegetal mais parecido com o café que existia. Eu quase já chorei na mesa, já bateu na mesa, mas hoje, né, o mundo, né, já se rendeu ao grupo dos robustas, que é onde o conilon está inserido. É o nome e nós temos dele, hoje, não é, sabor e aroma fantásticos no conilon. Tem um exemplo Na verdade, bacana. o que se alegava era exatamente isso, que não tinha sabor e nem aroma, ele só se via para evoluir, só para enchimento, né? Inerte, fazer volume, né? fazer o volume. Não é mais verdade. Preto, deixar o café ir preto. para o solúvel. Isso não é verdade. Deixar mais preto, mais claro, é ponto de torra. Hoje nós já temos uma evolução do conilon, concurso de qualidade de conilon em mais de 20 municípios do estado, né? Temos hoje cafés conilon de qualidade sendo exportados, né? Cafés ali de São Domingos do Norte, da Fazenda Venturim, com altíssima qualidade. Enfim, estamos rompendo esse estigma. Mas voltando aos gargalos, né? O principal hoje, talvez, que a gente esteja vivenciando, é essa questão dos preços baixos no mercado internacional. Ou seja, tivemos uma produção alta no mundo, basicamente, Eustáquio, são consumidas no mundo 165 milhões de sacas por ano. Dessas 165 milhões de sacas de café que são consumidas no mundo, né, 50 milhões são consumidas nos países que produzem, ou seja, os países exportadores, e 115, né, milhões de sacas são consumidas pelos importadores. Aí tem aquele caso da Alemanha, que reexporta, muito conhecido, né? Que montou uma logística de industrialização. Não produz um grão, mas exporta. Exatamente, mas exporta muito. E houve realmente um excesso, mas que já está sendo corrigido entre a lei de oferta e procura. Nesta safra, agora nesse segundo semestre, nós começamos a colher uma produção basicamente africana e também a do Vietnã. O Brasil praticamente acabou de colher sua safra. Então, os anos safra são um pouco diferenciados entre os países. E já alguém estima um déficit de 4 a 6 milhões de sacas para os próximos 12. Então, nós estamos muito confiantes, né, que o preço do café melhore um pouco. Mas os produtores estão endividados, nós precisamos equacionar as dívidas e tem instrumentos de política de regulação de preços sendo colocados na prática pelo governo federal. Eis alguns gargalos. Nós vamos tratar disso no próximo bloco. A presença hoje é do engenheiro agrônomo Enio Bergoli. A gente volta já. Voltamos com a presença do engenheiro agrônomo Enio Bergoli. Enio, você mencionou essas questões de mercado e uma das suas expertises no assunto da cafeicultura é essa questão do mercado, né? Agora, nós tivemos então uma queda de produção em função das secas que se abateram aí sobre o campo capixaba nos últimos 4, 5 anos, né? Ou seja, houve uma frustração de oferta, mas isso coincidiu o quê? Com a superoferta mundial para o preço ficar deprimido? O que causou essa depressão do preço? Na verdade, nós tivemos boas safras no mundo. Né? Ah, tá. A situação brasileira foi particular. Nós temos que separar, por exemplo, a situação do Arábica é um tipo de realidade e a do Espírito Santo, com um foco no conilon, é uma outra situação. Por exemplo, o café arábica, que é esse produzido nas regiões mais frias, sim, né? 600 metros para cima. Que é o principal café produzido no mundo, né? Ainda está em maior quantidade. Digo ainda porque dentro de uns 20 ou 30 anos, o robusto, onde está o conilon, talvez menos de 20 anos já ultrapasse o arábica, porque é um crescimento muito forte na produção desse grupo dos robustas, que é onde está o conilon, no mundo como um todo. Então o arábica ele tem uma condição que é natural, é biológico, é da planta, é do pé de café, em que ele tem o efeito que chamamos de bienalidade. Um ano que ele produz muito, no outro ele não consegue carregar tanto. Né? Então nós tivemos, na safra colhida o ano passado, uma superprodução. Já tivemos uma queda nessa safra que está terminando de ser colhida no Brasil, devido à bienalidade. Então, assim,
E aqui, nesse contexto, o arábica tem esse sobe e desce, e o conilon não necessariamente, ele não é a cafeicultura, a espécie é diferente do arábica, e ele consegue manter, tendo condições de clima e de nutrição favoráveis, consegue manter um bom nível de produtividade. Mas só que nós tivemos a seca. Né? A seca ela começou, na verdade, no final de 2014, já tínhamos colhido a safra do conilon em 14, então teve efeito em 15, 16 e 17. Então nós ficamos, né? Os capixabas principalmente, digo isso porque 75% do café conilon produzido no Brasil é feito aqui em terras capixabas, né? Ficamos com safra baixa e preços baixos devido à oferta mundial nesse período. Então, foi, digamos, uma conjugação de dois fatores adversos para a formação de renda do produtor. Pouca produção e preço baixo. Né? Isso às vezes se compensa quando você tem pouca produção e tem um preço mais elevado. Não foi o que ocorreu. Em 2018, nós já tivemos quase uma normalização da safra de conilon. Agora, na safra colhida, recentemente de 2019, a safra foi ótima, mas nós estamos com preços abaixo do custo de produção. Então, este é um grande problema. Então, os produtores... E o que houve? A herança dos débitos contratados na safra anterior. Exatamente. Então, nós estamos com essa crise de 15 a 17 e 18 e 19. Embora tenha boa safra, os preços estão baixos. Então, ele não conseguiu compensar o prejuízo ou pagar as suas contas, especialmente de crédito, revendedores de insumos, etc., etc., nesse período. Então, nós temos esse problema como um todo. Na cafeicultura de arábica, a mesma coisa. Ou seja... a oscilação é normal entre ano de alta e de baixa, mas os preços também estão muito aquém dos custos de produção. Então nós vivenciamos hoje realmente uma crise na cafeicultura brasileira, não é o Espírito Santo somente. A situação é grave no conilon, porque o Espírito Santo é o maior produtor, mas é grave também para a cafeicultura das nossas montanhas, para a cafeicultura do Espírito Santo, para a cafeicultura de Minas, do Paraná, de São Paulo, de Rondônia, da Bahia, né, e dos demais estados produtores. Por isso que nós estamos discutindo, já é importante, eu acho que ressaltar esse trabalho, né, da CNA, né, dos sindicatos e também da Federação da Agricultura do Espírito Santo, né, junto com a OCB Nacional e com as cooperativas do Espírito Santo, que atuam na cafeicultura, apontando caminhos para o governo federal no sentido de se estabelecer algumas políticas direcionadas, né, para a cafeicultura, para reduzir um pouco, né, essa crise que assola o Brasil como um todo na cafeicultura. No momento que o Brasil está, no momento que, digamos assim, a prioridade do Brasil é equilíbrio de contas públicas, a possibilidade de contar com recursos federais pode ficar mais comprometida se não tiver fontes específicas, né? Outra coisa, se é business, nós estamos falando de business, de negócio, pressupõe retorno, aí vai discutir o prazo, né? Vai discutir o prazo, mas mesmo que a longo prazo, tem uma perspectiva de retorno, né? Então eu acho que exige uma decisão política do governo, então, em alavancar o setor, né? O que acontece? O governo, obviamente, né, o Brasil estava quebrado, isso eu acho que não é novidade para ninguém, então precisou se fazer um ajuste. Então o ministro da Economia realmente está tendo muito critério com relação à alocação de recursos, porque realmente o Brasil está quebrado. Né? As reformas que precisam ser feitas estão em curso e tomara que ocorram, elas estão sendo feitas para isso. Ou seja, para que o Brasil fique enxuto e consiga investir em áreas básicas, né? Como educação, segurança, ciência e tecnologia, etc, etc. Então, o que acontece? Obviamente, quando levamos essa demanda, quando eu falo levamos, é a Cafeicultura Nacional, é a Confederação Nacional da Agricultura, a OCB Nacional, né, os entes, atores políticos do Espírito Santo, instituições de representação dos cafeicultores. Obviamente, o primeiro ponto do governo, olha, nós não temos dinheiro, por exemplo, para estabelecer uma política de regulação de preço. Nós precisamos de 500 milhões de reais para tirar 10 milhões de sacos do mercado e deixar essa parcela da produção significativa de 10 milhões de sacos armazenados por uns 6 meses para ter o preço no estoque estratégico para que reaqueça. Só que isso tem que dar um prêmio ao produtor, etc, etc. Aí o que acontece? Nós apontamos, isso é muito importante, nós apontamos o caminho. Existe um fundo chamado Funcafé, que é o fundo, né, direcionado para a cafeicultura, que ele foi construído ao longo de décadas com recursos dos cafeicultores, né, de percentagem, enfim, sobre a comercialização. E, obviamente, hoje esse recurso é utilizado para a promoção de cafés no exterior, utilizado por crédito rural, ou seja, os setores envolvidos na cafeicultura apontaram, olha,
use. Ah, mas aí houve a alegação de que a normatização que rege o fundo não permitia usar uma política de regulação de preço. Por quê? Porque aí não vira fundo, porque o dinheiro não volta, ele aplica na política. Mas também já se propôs as comissões, comissão do café em nível nacional, enfim, né, a Câmara de Deputados, a fazer a adequação da legislação. Então isso está em curso. Um outro ponto é priorizar a aplicação de recurso de crédito, que é aquele que volta. O doutor pega numa escala de carência, que nós chamamos assim, entre o agricultor pegar o dinheiro e pagar, começar a pagar as parcelas, ficar alguns 2 ou 3 anos, para que ele consiga respirar, investir em tecnologia e continuar sendo competitivo. Tendo em vista que quem está produzindo café na média de produtividade do estado, ou seja, o arábica entre 20 e 30 sacos por hectare e o conilon na faixa de 40 a 45 sacos por hectare, quem está produzindo próximo a essa média de produtividade, tanto para arábica quanto para conilon, vai sair do mercado. Né? Inclusive, nesse Simpósio Nacional de Pesquisa, nós temos um painel em que nós vamos discutir aí com os outros estados do Brasil, né, a questão dos custos de produção e a rentabilidade, que na verdade hoje ele é zero. Hoje, para quase todos os níveis de produtividade, os preços de mercado não remuneram a cafeicultura se incluirmos todos os custos. Sim, se apropriar todos os custos, porque não são só aqueles custos efetivamente desembolsados, direto, de mão de obra, de nutrição. Um equipamento de irrigação, ele fica velho e obsoleto em 10 anos. Depreciação em 10 anos, 10% ao ano. Exatamente. A lavoura, ela dura 10, 12 colheitas. Depois tem que ter o recurso para plantar novamente a lavoura e o produtor continuar produzindo no ciclo. Então, quando a gente leva em consideração os custos de depreciação de máquinas, de equipamentos, da lavoura, e também o custo de oportunidade do dinheiro. Quanto que deixaria de ganhar, quanto faria com aquele dinheiro outro investimento? Sim, outro investimento. Quando você joga esses custos todos, você teria que estar vendendo uma saca de arábica acima de R$400, seguramente. E uma de conilon acima de R$320, R$330. Né? Preço de mercado hoje, 300, 305 quebradinho o arábica, e o conilon na faixa de R$270. Então, e melhorou um pouquinho, o conilon. Os produtores que colheram em maio, junho e julho já venderam esse café a R$250. Então nós estamos realmente... O produtor está trabalhando, está pagando para produzir. Está pagando para produzir. E isso causa todo um problema na base de produção, porque nós temos uma parcela dos nossos cultivos sendo conduzido pela parceria rural, que são os parceiros meeiros, que também vão tendo uma remuneração tão baixa que acabam abandonando os plantios. Enfim... Se não tivermos instrumentos de política colocados na prática para os cafeicultores, né, nós, mais do que prejuízos econômicos, vamos causar um caos social aqui no Espírito Santo, dada a magnitude da cafeicultura para o Espírito Santo. É a atividade mais presente nas propriedades. Quase 50 mil propriedades rurais capixabas, né, produzem café. Nenhum outro estado tem essa proporção, nem Minas, né, que é o maior produtor, mas isso é pequeno em relação ao conjunto da área geográfica de Minas. Bom, nosso tempo está se esgotando por aqui, mas eu convido você a estar conosco na nossa edição de amanhã, que nós daremos sequência a essa conversa com o Enio Bergoli, por tudo que ele pode nos didaticamente falar da importância da cafeicultura capixaba no contexto da nossa economia. Até amanhã, então.